A paz, meus queridos. Amém, Jesus. Quem está crente, diga glória a Deus. Quem está desviado, diga glória a Deus. Quem vai aceitar Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, antes que eu esqueça, sábado que vem reunião de casais. Oxe, é nós, Queiroz. Tem sido de grande valia essas reuniões, irmãos. O momento onde a gente tem sido fundamentado pela palavra de Deus. Então, sábado que vem, todos os casais, levanta a mão os casais aqui, quem é casal aqui, levanta a mãozinha. Quero te ver aqui, tá? Quero te ver aqui, para passar vergonha. Brincadeira, não vai ter vergonha não. E vai ser uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu tive conversando com a pastora Eliette, com o pastor Paulo, e as duas últimas aulas que nós ministramos no culto escola, ela de certa forma, irmão, falou muito forte ao meu coração, e é uma base. Diga comigo, é uma base. Base é algo, irmãos, que às vezes eu achava que eu estava ficando velho, mas não é não. O ato de você repetir a mesma coisa não é de velhice, é de fundamentar algo para que ele não desloque. Quando você vai pregar um prego numa madeira, você bate no mesmo lugar várias vezes, para que aquele prego entre e não sofra nenhum tipo de deslocamento. Então, há doutrinas bíblicas que elas são cruciais para todos os seres humanos, para todos os filhos de Deus. Então, todas as vezes, irmãos, que nós repetimos a mesma coisa, a mesma doutrina, a ideia, a inspiração é exatamente essa: fundamentar, para que aquilo não sofra nenhum tipo de deslocamento na sua cabeça. Então, nós vamos tentar hoje, eu vou tentar falar hoje, sintetizei 2 aulas aqui. Coloquei florzinha, vou tentar usar essa tecnologia aqui dos meninos aqui. Coloquei florzinha, coloquei não sei o que, para você compreender. Então eu vou deixar você nem pegar na Bíblia, você não vai pegar nem no celular, mas eu preciso muito da sua atenção, mas é muito da sua atenção. Eu coloquei todos os textos, todos os versículos aqui, para que a gente possa compreender da melhor forma possível. Nós vamos falar sobre santificação e sobre salvação. Nós compreendemos, irmãos, santificação da maneira errada. Não todo o conceito de santificação, mas o propósito da santificação nós entendemos errado, e isso é crucial. Então hoje é noite de libertação. Hoje é noite de libertação. Amém. Hoje é noite de libertação. Amém. O maior problema do crente não é capeta. O maior problema do crente é o conceito equivocado na sua cabeça. É o sofisma. É o dogma errado. É o fundamento que foi feito de forma errada. Então é necessário às vezes destruir toda uma casa para que seja fundamentada da forma correta. Então, o que é, de fato, santificação? Vamos ver se vai dar certo, Lucas, aqui? Vai, Lucas. Sou eu aqui, Lucas, espera aí. Pronto, aleluia, deu certo, Lucas. Santificação, o que é santificação? O principal texto sobre santificação, irmãos, é capítulo 12 e versículo 14, que diz: segui a paz com quantos? Segui a paz com quantos, irmãos? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu preciso seguir a paz com todos e a santificação, porque senão eu não vou ver, ninguém verá o Senhor. O que é de fato santificação? Olha, presta atenção, você precisa desse conceito muito gravado na sua cabeça, nas tábuas do seu coração. Santificação é um processo gradual, no qual Deus atua no coração daquele que foi regenerado, no coração daquele que é convertido. Ou melhor, é a atuação de Deus no coração dos seus filhos. Você entrega a sua vida a Jesus, inicia em você um processo de santificação. De novo, você entrega a sua vida a Jesus, inicia no seu coração um processo de santificação. De novo, você entrega a sua vida a Jesus e o seu coração começa a ser atuado por Deus. Gravem isso. Somente um filho de Deus tem esse processo iniciado. Santificação é esse processo gradual. E isso acontece como, pastor Wellington? Isso acontece através dos sofrimentos, através das provações, através das lutas. Esses momentos mais fortes da sua vida é o momento onde o processo de santificação acontece. Esse conceito precisa estar muito bem gravado na minha e na sua cabeça. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, aqui está um grande erro, um grande equívoco que a gente tem, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Adão não morre. Nós recebemos um novo espírito, porque o nosso espírito era morto. Mas a natureza adâmica está ali ainda. A natureza pecaminosa está em nós ainda. A nossa conversão a Cristo,
a natureza pecaminosa, ela não é extinta, ela não é retirada. Atenção, irmãos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, inicia-se o processo de santificação, e Adão não morre. A natureza pecaminosa não morre, ela é subjugada. A partir de agora, você tem um controle, você tem as rédeas da sua natureza. É você que determina como é que vai funcionar essa natureza, a natureza de Deus em você. Adão não morre. E é por isso que às vezes você lidar com situações do tipo: meu Deus, eu sou crente e estou pensando isso. Meu Deus, eu como crente fiz um negócio desse. Como é que eu pude fazer um negócio desse? Esses desejos que estão ainda em mim, é o Adão que não morre de jeito nenhum. Ô Adão tribulado, Adão não morre. Então essa natureza adâmica, ela não é morta, mas ela é subjugada. Você, Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida, e essa sua natureza, a partir de agora, ela não é extinta, mas começa esse processo de subjugamento dessa natureza adâmica. Não é retirada de nós. Então diga comigo: Adão ainda não morreu. E aí você fica tranquilo, porque essa é a grande perturbação de todos nós. Porque tem hora que a gente pensa umas coisas e fala assim: eu não aceitei Jesus ainda não, hein? Ou só acontece comigo esses negócios? Não, eu não aceitei Jesus ainda não, hein? Pelo amor de Deus. Esse processo de santificação acontece em primeira fase, nessa subjugação da natureza adâmica. É a submissão, a subjugação dessa natureza. Essa é a primeira etapa do processo de santificação, como eu disse a todos vocês. Paralelo a essa fase de subjugação do velho homem, da natureza adâmica, da carne, eu acho que essa é a melhor linguagem, a carne, acontece o novo revestimento do homem, acontece essa nova vida de conformidade do novo homem em Cristo Jesus. Então Adão começa a ser subjugado e o novo homem começa a crescer. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Digam amém. Deixa eu ver as duas mãos de vocês. Levanta as duas mãos aqui. Isso. Está todo mundo aqui, né? Amém, Jesus. É que esse conceito precisa estar muito forte na sua cabeça. Daqui a pouco você vai ser abençoado demais. Como é que funciona isso, pastor Wellington? Me explica isso melhor nesse texto. Eu acho que voltou aqui, Lucas. Vai para frente. Mais um. Aí, a velha natureza, pode passar para mim, Lucas. A velha natureza, como é que ela acontece? Você, sem Cristo Jesus. Cristo Jesus entra então na sua vida. E quando Cristo Jesus entra na sua vida, você adquire então essa nova natureza. A nova natureza em Cristo Jesus, você é a mesma pessoa. Você é o mesmo ser, só que agora com um novo espírito. A sua alma começa a ter uma nova natureza. O seu corpo ainda é o mesmo. Quantos aqui, quando aceitaram Jesus, perderam 10 quilos? Deixa eu ver. Pastor, passa o manto para mim, pastor. Quantos aqui, quando entregaram a sua vida a Jesus, ficou magrinho? Pelo contrário, irmão, nós ficamos buchudo. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe um espírito, um novo espírito. A sua alma não. A sua alma, ela entra nesse processo de nova natureza. E aí entra dois focos aqui, da velha natureza e da nova natureza. A velha natureza, o foco dela é sempre no eu. O Adão está sempre focado em mim. É por isso que vira e mexe eu falo bem assim: não faço nem para mim, vou fazer para você. Adão aí, ó, forte, bombando na alta. Estou fazendo nem para mim, vou fazer para você. Não comprei nem para mim, não vou comprar para você. Ah, você é bobo, senhor, vou buscar nada para você o quê? Não busquei nem para mim. Adão falando aí, ó. E a nova natureza, como é que funciona a nova natureza? A nova natureza, o foco não é eu, não sou eu. O foco é o outro. Velha natureza, o foco é quem, irmãos? Eu. Velha natureza, o foco é? Sou eu. Diga comigo, a velha natureza. Diga comigo, a velha natureza, o foco sou eu. A nova natureza, o foco é o outro. Então todos que têm a nova natureza, o foco não é voltado em si, a si. O foco é voltado ao nós ou ao outro. E Paulo vem na sua carta explicando isso. Paulo era bastante pedagógico, assim como Tiago.
E a ideia de velho homem, novo homem é exatamente essa, é um paralelo, é um andar, são dois passos. Eu deixo a velha natureza e me revisto e visto da nova. Eu tiro uma roupa velha e visto uma roupa nova. E é esse o processo de santificação. Tirar uma roupa velha, vestir uma roupa nova. Se eu tirar uma roupa velha, eu fico como? Se eu tirar uma roupa velha, eu fico como? Pelado, irmão. Pensa na desgraça. Pensa no trem feio. Pensa e tirei a roupa. Isso é processo de santificação? Não é. Processo de santificação é eu tiro uma roupa velha e visto uma roupa nova. O meu espírito é o espírito de Deus. A minha alma tinha uma roupa velha e agora ela começa a vestir uma roupa nova. E Paulo começa a explicar essa questão do velho homem, despir do velho homem e vestir do novo homem. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24 diz bem assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Tira a roupa do velho, fala comigo assim, larga o velho, larga o velho e pega o novo. As irmãs casadas vigiam, tá? As irmãs casadas vigiam. Larga a velha, pega a nova. Agora os irmãos vigiam, viu, os irmãos? Larga a velha natureza. Tem os irmãos que dão umas risadinhas aí, que vai dar uma confusão em casa. Eu vi você rindo lá na hora, viu? Abençoado. Então, na velha natureza, aquele que furtava, faça o quê? Não furte mais. A velha natureza não é apenas o ato de despir da roupa. Então aquele que furtava, não furte mais. Portanto, na nova natureza, como é que funciona? Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Na velha natureza eu roubava. E ainda na velha natureza eu paro de roubar. E na nova natureza? Eu trabalho, diga comigo, eu trabalho. Para quê? Para quê? Para que você tenha com quem repartir. Então eu roubava para quem? Na velha natureza? Para mim. E agora na nova natureza? Eu trabalho para quê? Pai. Então não é só o processo de você parar de fazer uma maldade. É de você iniciar uma bondade focada no outro. Então eu paro de roubar. Para quê? Começa a trabalhar. Para quê? Para o outro. Então se você para de roubar e começa a trabalhar para si, ainda não iniciou o processo. Irmãos, essas são as partes da Bíblia que eu não gosto. Isso aí está na sua Bíblia. Porque, irmão, parar de roubar, beleza. Trabalhar, beleza. Mas daí, você trabalhar para ter que dar para os outros. Fala a verdade aí, irmão. Está na sua Bíblia. Aí o texto continua. Na velha natureza, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E a nova natureza diz: mas só que for boa para promover a edificação, para que deem graças aos que ouvem. Então na velha natureza eu amaldiçoava. E ainda na velha natureza eu paro de amaldiçoar. E na nova natureza eu paro de amaldiçoar e começo a abençoar. Então qualquer um que vier conversar comigo vai ser abençoado. Qualquer um que vier conversar com quem está no processo de santificação será abençoado. Eu não parei só de falar palavrão, eu parei de falar palavrão e vesti palavras de bênção na minha vida. Esse é o processo de santificação. Você furtava, não furte mais, mas trabalha para o outro. Você falava palavrão, você amaldiçoava, não fala mais, e agora começa a abençoar o outro. E aí Paulo continua, na velha natureza, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de dentro de vós. Na velha natureza e na nova natureza, como é que isso funciona, pastor Wellington? Antes, sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, também como Deus os perdoou em Cristo Jesus.
Então, na velha natureza, eu arranco essa ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia, toda a carniça eu arranco. Beleza, arranquei toda a carniça de mim. O processo de santificação está acontecendo? Não! O processo de santificação é completo. Não é você pelado, é você vestido do novo homem. Então eu paro de fazer uma coisa e começo a fazer outra. Esse é o processo de santificação. E aí Paulo continua dizendo sobre essa carta. A santificação na velha natureza. De novo, Lucas, voltou, ó. Sou eu, né? Não, achei, Lucas, achei. A santificação, então, é esse movimento de 2 passos. Movimento de 2 passos, onde eu digo não a Adão, onde eu digo não ao pecado, onde eu digo não à velha natureza, onde eu digo não ao velho homem, e começa agora então um novo processo na minha vida, onde eu digo sim a Cristo, onde eu digo sim à santidade, onde eu digo sim à nova natureza, e onde eu digo sim ao novo homem. Então, o processo de santificação é: larga o velho, pega o novo, larga a velha, pega a nova. Aos casados, vocês vigiam. A velha natureza, nova natureza. Velha natureza e nova natureza. Aquele que furtava não furte mais, e por aí vai. Efésios capítulo 4, 28 ao 32. Aos que precisarem eu passo esse PDF para vocês depois. Não fiquem preocupados com isso aí não, tá bom? Mas eu preciso que todos vocês meditem bastante sobre isso. A grande questão, irmãos, desse processo de santificação é esse movimento de 2 passos, onde negativamente eu digo não ao pecado e positivamente eu digo sim ao reino de Deus. A grande questão do processo de santificação, volta para mim, Lucas, volta para mim. A grande questão do processo de santificação, como eu disse a todos vocês, é que ele só acontece com quem entrega a sua vida a Jesus. Não justifica um ímpio, não é impossível que o ímpio seja de certa forma santificado. Por quê, pastor Wellington? Porque um ímpio pode parar de roubar. Por quê? Porque ele é beneficiado. Por que um ímpio pararia de roubar? Porque se ele rouba, vai acontecer o que com ele? Vai para Lafayette. Então ele está dizendo bem assim: vou parar de roubar para não ir para Lafayette. Mas por qual motivo um ímpio trabalharia para abençoar outro? Isso não é da natureza do ímpio. Isso é da natureza de um filho de Deus. Aquele que amaldiçoava, ele pode parar de amaldiçoar porque aquilo é chato na família, a esposa dele brigou com ele demais, ele parou com aquilo. Mas daí abençoar somente num processo de santificação que só acontece com os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Levanta a mão, deixa eu ver. Os filhos de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas qual é a parte de Deus, pastor Wellington? E qual é a parte do homem? Onde é que entra isso aí? Quem é que santifica quem, pastor Wellington? Qual é a parte de Deus? Qual é a parte do homem? Deus, a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então toda a palavra de Deus, ela está nos dizendo: olha, eu que mando, sou eu que faço, sou eu que sou o Senhor da sua vida. O senhorio é meu, é eu que faço em você. E o mais interessante disso tudo, irmãos, é que quando a gente olha para a Bíblia, diz bem assim: olha, qual é a minha parte? A minha parte então é nada, não. 1 Pedro 1,15 diz bem assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem. 2 Coríntios 7,1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando em santidade e temor ao Senhor. O que é o processo de santificação? Quem é que faz o quê? O que acontece é uma combinação da soberania de Deus e a minha decisão de obedecê-lo. O Espírito de Deus me conduz, o Espírito de Deus me convence, mas não me surta para que eu possa obedecê-lo. O Espírito de Deus não é como o Espírito de Satanás. Ele nos convence do erro, e aí você decide praticar ou não. É uma combinação entre meu filho, a forma correta de se fazer isso é assim, está aqui. E aí entra a minha parte, de dizer não para Adão, de dizer não para a velha natureza, de dizer não para o velho homem, e de dizer sim para Cristo, dizer sim para a santidade, e dizer sim para a nova natureza. É essa combinação, irmãos, da soberania de Deus e a minha vontade de obedecer. É o meu desejo de ser tal qual Cristo é. E a santificação, irmãos, para a gente encerrar o conceito de santificação, ela não é instantânea. E é que a gente muitas vezes fica revoltado.
A santificação é um processo que vai acontecendo até o dia que Cristo voltar. Gostaria eu de ser 100% já santificado, de estar top das galáxias, de ser tal qual Cristo é. Mas ela não é instantânea, ela é progressiva. Nós vamos tirando roupas velhas e vestindo roupas novas até o dia em que Cristo voltar. É assim que o processo de santificação acontece. Até que Cristo volte, nós estamos sendo santificados. Agora aqui que está a grande questão. Qual é o propósito da santificação? Para quê? Para que serve a santificação? Para quê? Por que Deus então não fez isso de uma vezada só? E não resolveu isso de uma vezada só? Tem alguém comigo aqui, irmãos? Amém, Jesus? Vocês estão comigo então? Amém, Jesus? Diz bem assim um texto onde a gente leu: seguiu a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O propósito da santificação é apenas um: ver a Deus. O propósito da santificação é apenas um: ver a Deus. Quem não tiver no processo de santificação não verá a Deus. Errado, irmãos. Nós entendemos isso errado. A gente sempre pensa bem assim: eu só vou ver Deus se eu estiver no processo de santificação. Atenção aqui, irmãos, dobre sua atenção agora. É uma quebra de dogma aqui agora. Nós sempre achamos que esse texto seria: eu só vou ver Deus se eu estiver santificado. Eu só vou ver Deus se eu estiver santificado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembrando que a nova natureza não é eu para comigo, sou eu para com o outro. E para que serve? Sem a santificação ninguém verá a Deus. A ideia é o quê? Que nós entendemos isso errado. A gente sempre pensa que vai conseguir ver a Deus se nós estivermos santos. Mas não, irmãos. É impossível que alguém seja santo se já não tiver visto. De novo, é impossível que alguém inicie um processo de santidade se já não tiver visto Deus antes. O ímpio, acontece no ímpio um processo de santidade, sim ou não? Sim ou não? Diga comigo, não. O ímpio, acontece o processo de santidade no ímpio, irmãos? Não acontece em quem? Nos filhos de Deus. Então os filhos de Deus já viram a Deus, iniciaram nele o processo de santificação, iniciaram nele o processo de santidade. Agora preste atenção: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é isso? A santificação, irmãos, tem a ideia de caráter, e nós interpretamos caráter da forma equivocada, irmãos. Caráter tem a ideia de característica. Então, se eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo caráter, tenho uma nova característica, eu tenho um novo DNA. Muito simples para vocês compreenderem isso aqui. Quer ver? Deus era invisível. Deus era invisível até Jesus vir à terra, certo? Certo, irmãos? Deus era invisível até Jesus vir à terra. Então, quem quisesse conhecer a Deus tinha que olhar para quem? Para quem? Para Jesus. Diga comigo, para Jesus. Jesus morre, ressuscita e parte. E agora como é que as pessoas veem a Deus? Através do Espírito Santo? Não, ninguém viu o Espírito Santo até hoje. Então quem quiser conhecer a Deus tem que olhar para quem? Antes de Jesus morrer, quando as pessoas precisavam ver, presta atenção nisso aqui, as pessoas precisavam ver a Deus, olhava para quem? Para Jesus. Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. E agora, se eu quiser ver Deus, eu tenho que olhar para quem? Diga comigo, para os filhos de Deus. Diga comigo, para os filhos de Deus. De forma, irmãos, que quem quiser conhecer a Deus tem que olhar para você. Quem quiser conhecer a Deus não tem que ir para a igreja. Quem quiser conhecer a Deus tem que olhar para você, porque você tem o DNA de Deus. Você tem a natureza de Deus. E aí a gente entendeu isso tão errado, irmãos, tão errado, que a gente começa a orar errado. Por que é que você está nessa cidade, irmãos? Por que é que você está nesse trabalho? Por que é que você está nessa escola? Por que é que você faz o que faz? Nós sempre achamos, irmãos, que identidade é o que a gente faz, ou o que a gente veste, ou o que a gente pratica. Identidade não é nada disso. Eu não sou um pastor, eu estou pastor. Porque pastor é a forma que Deus arranjou de eu manifestar as virtudes dele na terra.
Quantos aqui são estudantes? Levante a mão, deixa eu ver os estudantes aqui. Então vocês hoje estão estudantes. Vocês são filhos. Olha para mim aqui os jovens, olha aqui para mim. Vocês estão estudantes porque ser estudantes é a forma em que lá na sua faculdade Deus será visto. E é muito simples. E aí a gente tem um conceito equivocado de pecado. Quer ver? O Filho de Deus pode ir na festa da batata? Pode. Como é que um Filho de Deus... O que um Filho de Deus vai fazer na festa da batata? Fazer Deus ser conhecido. E aí ele vai vestir uma roupa de Filho de Deus. Se tocar senta, ele não pode dançar, porque Filho de Deus não senta. Vamos lá, não sei quantas pessoas tem na festa da batata, mas ali tem um Filho de Deus. Então o Filho de Deus pode, desde que ele sabe qual é o propósito dele. Então, um Filho de Deus pode ter rede social? Pode. E aí ele na rede social vai manifestar Deus. Irmão, um filho de Deus, por que é que um filho de Deus, que não é casado, não pode ter relações sexuais antes do casamento? A gente sempre pregou isso errado para os meninos. Desculpa até eu descobrir isso aqui, tá? Então a gente sempre ensinou os nossos jovens assim, olha, não transa não, porque é pecado. E aí porque vai ter maldição, não sei o quê. E aí eles veem, eles transam e não tem nada de pecado, não tem maldição, não tem nada, eles continuam sentando bambu. Aí agora, como é que funciona um filho de Deus? Olha aqui, como é que funciona um filho de Deus com a namorada? É simples. Hoje ela vai conhecer um filho de Deus. Porque o Filho de Deus não tem intimidade sem compromisso. Então, de vez em quando eu falo isso aqui, os meninos ficam com raiva de mim, os mais casados ficam com raiva de mim. Como é que sua mulher vai conhecer a Deus? Como é que seu marido vai conhecer a Deus? A gente está orando para Deus matar as mulheres da gente. A gente está orando para Deus leve essa mulher. E a única forma dessa mulher conhecer a Deus é casando com o filho dele. A única forma de uma namorada conhecer um filho de Deus é namorando com o filho de Deus. Então eu não posso negar ao outro pastor. Por que eu não posso contratar uma prostituta e usá-la? Porque é pecado. Isso é coisa de menino, irmãos. Um filho de Deus não contrata uma prostituta porque ele está negando a ela o direito de conhecer um filho dele. Está tudo bem com os irmãos aqui, irmão? Amém, Jesus, glória a Deus. Por que eu não uso uma prostituta? Porque eu estou tirando dela o direito de conhecer um filho de Deus. Então quando eu for contratar uma prostituta, eu vou dizer, hoje uma prostituta vai conhecer um filho dele. E como é que um filho de Deus se comporta com a prostituta? Glória a Jesus. Chega nela e diz bem assim, hoje, minha filha, você vai conhecer Deus na terra. Porque os filhos de Deus não usam ninguém. E os filhos de Deus não precisam de nada. Os filhos de Deus têm tudo o que eles precisam para manifestar os propósitos de Deus na terra. E aí você está louco da vida, orando para Deus te dar mais dinheiro. Deus, estou precisando. Meu filho, se você tem mais dinheiro, você vai mudar de patamar de grupo de pessoas. E quando você for rico, você vai manifestar o propósito de Deus na terra para quem? Para os ricos. E eu estou mais pobre agora, vou manifestar o propósito de Deus na terra para quem? Para os pobres. É que a gente acha que a gente vai ser filho de Deus, a gente acha que a gente vai ser abençoado se tiver. Nós temos tudo que nós precisamos. E a gente só está aqui por um propósito, irmão. Só um só propósito. Fazer com que Deus seja conhecido na terra. Aí, como é que Deus é conhecido na terra? Aí eu pratico o que é mecânica. Então eu não sou mecânico, eu sou um filho de Deus que exerço mecânica. E aí quem quiser conhecer um mecânico, filho de Deus, tem que ir aonde? Na oficina, e quando chega lá, vai dizer, você só pode ser filho de Deus.
Então tudo que nós fazemos, irmãos, é culto. Tudo que eu faço é culto. Então vamos cultuar na festa da batata. Bora, ué! Acordei, abri o olho. Culto. Vou assistir uma série. Que série o Filho de Deus assiste? Não é pecado, não esqueça o pecado. Só lembra que você é um filho de Deus na terra. Ô irmão, você acha que a gente foi feito para estar aqui na terra, ganhando dinheiro, pagando conta para morrer? Irmão, tem um trem errado com a gente. Você acha mesmo, irmão, que nós vamos viver 50, 60 anos aqui na terra? Trabalhei, paguei a conta, morri. Irmão, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. O que nós fazemos aqui na terra hoje é para um único propósito: para que toda a terra conheçam a Deus. E Deus não será conhecido através de uma parede. Deus não será conhecido através de uma árvore. Deus será conhecido através de um filho dele. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Então o filho de Deus, quando vai trabalhar, ele não é um ruinzinho, preguiçoso. Então quando o filho de Deus tem um patrão miserável, tribulado dos infernos, se Deus te deu esse patrão, aleluia, a única forma desse patrão conhecer a Deus é através de quem? De um filho dele. Aí quando eu pego um teclado, eu pego uma guitarra, vou mostrar para vocês como é que o filho de Deus toca. E aí sabe o que é o velho homem quando olha? Que nada, eu vou tocar do jeito que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu vou no dia que eu quiser. Não, você vai fazer no dia que você quiser, se você não entendeu ainda esse processo de santificação na sua vida. Então quando você fizer um almoço, é um filho de Deus que está fazendo o almoço. Quando você limpar a sua casa, é um filho de Deus que está limpando a sua casa. Quando você for dar um beijo na boca da sua namorada, é um filho de Deus que está beijando ali. Então esquece pecado e lembra, o meu propósito é manifestar a Deus na terra. Olhe para cá, irmãos, olhe para cá. Seguir a paz com todos. Porque se eu e Diegão não estivermos em paz, como é que o Diegão vai conhecer a Deus, irmão? Então lá no seu prédio, não tem seu prédio? Eu tenho que estar em paz com a galera toda. Porque se eu tiver mal com uma pessoa, aquela uma pessoa não vai ter oportunidade de conhecer Deus. Então se eu não estiver em paz com o Diegão, como é que o Diegão vai conhecer a Deus? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então para as pessoas verem a Deus, tem que olhar para um filho dele. Então sabe sua casa, sua sogra? Quantos tem sogra aqui? Diga glória a Deus. Aleluia! Deus é fiel na terra, manto. A sua sogra, quando ela precisar conhecer a Deus, ela vai olhar para a nora e vai dizer: você só pode ser a filha de Deus que atribui tanto sua vida. Quando sua sogra olhar para você, genro, vai dizer: não, eu tribulei a vida de todos os genros da face da terra, mas você só pode ser filho de Deus. Então eu posso tudo? Posso. Com qual propósito? Manifestar Deus na terra. E quando você terminar esse processo, é parte daqui, porque ninguém vai para o céu, irmãos. Irmãos, ninguém vai para o céu. Nós voltaremos para o céu, porque o céu é a nossa origem. Só que enquanto estivermos aqui, nós temos um único propósito: fazer com que a terra seja igual ao quê? O céu. Então, em vez da gente pedir para Jesus voltar logo, para Jesus levar a gente logo, cuidar para a gente não desencontrar aqui nessa angústia da gente ir para o céu logo. Deus pode estar descendo e a gente desencontrar no meio do caminho. Ô Jesus, volta logo, ô Jesus, volta logo, ô, me leva, Jesus. Oxe, mas como é que é esse negócio? Você está subindo e eu estou descendo? Então seja feita a sua vontade no céu, aqui na terra, como é feita onde? No céu. Isso vai ser feito através de quem? De quem, irmão? Dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, irmão? Então isso aqui, irmão, não é isso aqui é um dos cultos. Assim que você sai daqui, você entra no seu carro, um filho de Deus vai dirigir. Como é que um filho de Deus dirige? Como é que um filho de Deus acorda? Como é que um filho de Deus dorme?
Como é que um filho de Deus vai trabalhar? Então lembre-se e gravem isso. Você só está na terra por um único propósito: manifestar as virtudes de Deus. Então larga de bestagem, porque Deus sabe que você precisa, e você tem hoje o que você precisa para o hoje. Porque se Deus quiser que você precise de bastante dinheiro para o amanhã, vai chegar. E aí você está numa ansiedade desgraçada e violenta aí. Estou precisando, está me faltando, está me faltando, está me faltando. Você está mesmo, irmão. Está faltando mesmo. E aí você começa a ficar louco da vida. Começa a perder o cabelo, começa a ficar desesperado porque você acha que está te faltando um trem. Porque você não sabe que o seu propósito é esse. O nosso propósito é o Filho de Deus. A não ser que você não seja um Filho de Deus. Aí você pode rasgar a boca assim. E começa a ficar doido. Mas o seu Pai sabe tudo que você precisa. Cada dia seu mal. Cada dia seu mal. Cada dia seu mal. Então o mal de amanhã, um filho de Deus vai resolver o mal de amanhã. Então quando você chegar lá e tiver aquele problema assim violento, fala assim: pai, o filho de Deus está aqui, precisa resolver isso. Como é que eu resolvo isso aqui, meu pai? Irmão, se você tem um problema na sua vida que você não conseguiu resolver, pergunte para Deus: Deus, o que eu não entendi ainda? Se Deus não resolveu, não fez um milagre para a sua vida, pergunta para Ele: Senhor, o que eu não entendi ainda? Quer ver? Bom seria, irmãos, que todos nós, não tivéssemos nenhum tipo de dor, nenhum tipo de doença. Amém, Jesus? Se todo mundo fosse curado igual a Rosana foi aqui. Agora vamos lá. Como é, irmãos? Como é? Olha aqui para mim. Como é que um médico conhece a Deus? Como é que o médico vai conhecer a Deus? Quando o filho dele adoecer. Aí o filho dele vai parar no hospital. O que o filho de Deus está fazendo no hospital, irmão? Ô doutor, você vai olhar um filho de Deus aqui agora. Bota o negócio aqui. A única forma de você parar no hospital, irmãos, para que Deus seja conhecido, é se o seu Deus adoecer. E muitas vezes você orou e Jesus não te curou e você não entendeu, só. Aí você fica louco da vida. O que eu estou fazendo de errado? Aí você começa a fazer mandinga, né? Vou enjoar e vou fazer campanha. E vou... Aí você vê que deu certo lá na Universal. Corta esse trem aí. Mas não deu certo aqui, por que será? Por que é que será? Por que será que você mora naquela rua? Por que será que você mora naquele bairro? Por que você está trabalhando onde você está trabalhando hoje? Um único propósito. Você é um filho de Deus. E se as pessoas precisarem ver a Deus, só vai ver não através de Jesus. Não através de Jesus. Através de um filho dele vivo na terra. Então, quando eu for atender meus clientes, quando um filho de Deus chegar num shopping, no BH Shopping, que tiver tudo com 70% de desconto, todas as lojas, como é que um filho de Deus se comporta? Segura aí, Adão. Segura aí, Adão. Como é que o filho de Deus se comporta? Nós entendemos isso errado, irmãos. Não há como ser santo sem ter visto Deus. Santidade não é para ver Deus, santidade é para Deus ser visto. Diga comigo: santidade é para Deus ser visto. Então você já viu a Deus, e agora alguém precisa ver a Deus. E ele não vai olhar para o céu, vai olhar para um filho dele. Os meus jovens, eu amo vocês tanto. Oh, mas eu amo vocês tanto. E aí o filho de Deus vai vestir. Aí quando o filho de Deus veste para uma festa de 15 anos, ele veste como... Eu não sei o que tem em casamento, festa de 15 anos, que os filhos de Deus eu acho que dão uma desviada assim, né? Não sei o que acontece, não tem assim. Então a filha de Deus não estimula uma sexualidade. Não é porque é pecado, é porque minha igreja é legalista. Não esquece a sua igreja. Só lembra que você é uma filha de Deus. Só lembra isso. Então como é que uma filha de Deus se veste? Como é que um filho de Deus se veste? Esquece sua igreja. Faz de conta que não tem nem igreja. Vou vestir a roupa para ir num aniversário de 15 anos. Para ir num casamento, numa festa de casamento, numa formatura.
vestir a roupa. Quem está indo para aquela formatura, quem está indo para aquela festa, quem está indo para aquele casamento? Um filho de Deus. Está todo mundo aqui, irmão? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Como é que um traidor conhece o Filho de Deus? Como é que um traidor conhece a Deus? Como é que alguém plantou a mão na orelha sua vai conhecer a Deus? Quando você dá outra. A gente também precisa rasgar essa parte da Bíblia, né, irmão? Como é que um inimigo conhece a Deus? Quando um filho de Deus começa a orar por ele. Então eu não tenho falta de nada. Tudo que eu preciso hoje, irmãos, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na terra, eu já tenho. Então para de lidar com a falta, porque você tem tudo que você precisa, você foi abençoado com toda a sorte de bênção. Então quando o Senhor precisar que alguém seja conhecido, que conheça Ele em algum outro lugar, Ele vai te deslocar para lá. Vai mudar o seu de emprego, vai mudar. Irmão, eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, irmãos. Morei um tempo lá em Portugal. O que eu estou fazendo em Ouro Branco, irmão? O que eu estou fazendo aqui olhando para a cara de vocês? Porque Deus sabia que tinha que ter um baiano falando para os mineiros. Aleluia! Aleluia! Volta para mim, Lucas. Volta para mim, Lucas. Volta para mim, Lucas. Não é, pode deixar aí, Lucas. E como é que alguém conhece um filho de Deus? Como é que alguém conhece a Deus? Conhecendo o filho dele. Então, em vez de você estar louco aí, tentando adquirir bens aí, adquirir esses negócios todos, você acha que você está ganhando tanto dinheiro para quê? Você acha que está estudando lá naquela escola para quê? Você está bobo, senhor. Você é bobo, senhor. Seja o melhor estudante, seja o melhor patrão, seja o melhor empregado. Por quê? Porque você é um filho de Deus. Não é porque você é da igreja Moriá, não. Também ajuda nós. Se for da igreja Moriá, ajuda nós. Mas a Gerdau precisa conhecer a Deus. E a Gerdau não vai conhecer a Deus pelo tanto que ela vende. A Gerdau vai conhecer a Deus quando os filhos de Deus tiverem essa compreensão na sua cabeça. E o que você faz não define quem você é. O que você faz só tem um propósito: manifestar a Deus na terra. Nós não temos problema, a gente quer sempre consertar comportamentos, mas o nosso problema é mente. Nós precisamos ter a mente renovada, a mente transformada. Então só tem um propósito estar aqui na terra ainda, irmãos: é que Deus seja visto. Que Deus seja visto. Aqui, os filhos de Deus que se reúnem, mas assim que os filhos de Deus saem daqui, eles se espalham no mundo, indo. Na verdade, o ide por todo mundo foi interpretado de forma equivocada, indo por todo mundo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E indo por todo mundo é que as criaturas olham para você e falam assim: não, você é um filho de Deus. E depois que isso foi impactado no meu coração, irmãos, eu tenho um desejo muito grande, que no dia que eu estiver no caixão, que alguém possa estar em cima dele dizendo assim: olha, eu não conhecia a Deus não. Eu achava até que Deus não existia. Mas vai enterrar aqui um filho dele aqui. Eu conhecia a Deus através desse rapaz que está aqui. Que a sua esposa conheça a Deus, meu filho. Ô meus meninos, que seus pais conheçam a Deus. Ô pais, que os seus filhos conheçam a Deus. Então quando você for corrigir um filho, é um filho de Deus que está corrigindo. Como é que um filho de Deus corrige um filho? Quando você for trabalhar, não envergonha não, senhor. Faz nós passar vergonha não, senhor. Nós somos irmãos. Seja o melhor, não porque você é grande, mas seja melhor porque o outro precisa ser beneficiado, que é a única forma que Deus será conhecido na terra. Quando você faz para você, é o Adão, e eu sei que você luta com isso, eu também, mano. Pensa nos Adão violentos que de vez em quando levanta assim, umas calúnias que levantam, dá vontade de plantar a mão na orelha, que Adão está ali. Aí eu olho para a minha nova natureza e vejo o que o pai quer. A única forma de Deus ser conhecido na terra é quando os filhos deles tiverem essa consciência. Nós só estamos aqui para isso, irmãos. Daqui a pouco a gente volta para casa. Daqui a pouco a gente volta. E quando a gente voltar para casa,
Eu tenho medo de passar essa vergonha. De Deus chegar e falar assim: ô Hélio, beleza? Beleza, pai. E aí? E aí o que, pai? Quantas pessoas me conheceram através de sua vida lá em Ouro Branco? Por que você gosta desse esporte? Por que você gosta desse time? Por que você gosta desse tipo de comida? É por isso que eu bato na tecla que um filho de Deus não vai para a padaria comprar pão. Um filho de Deus não vai para o Rotô fazer feira. Comprar pão é a desculpa que o filho de Deus precisa para que Deus seja conhecido naquela padaria. Fazer a feira é a desculpa que o filho de Deus precisa para que aquele caixa e aquele repositor conheçam o filho dele. Seu carro às vezes quebra para que o mecânico conheça o filho dele. Então tudo coopera para o meu bem, inclusive aquilo que eu acho que é mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então no dia que o seu pneu furar, meu filho, tem um propósito ali. No dia que a catástrofe acontecer com você, tem um propósito ali. Você não vai entender na hora que você vai ficar doido, igual eu. Na hora da raiva a gente não pensa em nada. Na hora da dor a gente não pensa em nada, porque Adão está ali ainda. Mas toda catástrofe que acontece na nossa vida tem um propósito. Que de certa forma um ser humano conheça o filho dele. Pastor, mas e como é que eu faço para essa velha natureza? Tem uma diquinha aí? Tem, uma dica boa. Tem uma diquinha aí para essa velha natureza. Aquilo que os pastores falam toda vez. Tem uma dica aí para o velho homem assim, um Adão baixar a bolinha? Tem, irmão, tem. Essa casta de demônios só se expulsa com o quê? Com jejum e oração. Não, mas não é para que eu tenha mais poder, irmãos. É para que eu tenha mais consciência. Por que quando você jejua você fica com tanta raiva? Você está com fome. E quem é que está com fome ali? É o Adão, irmãos. Adão fica revoltado quando falta comida para ele. Então as disciplinas espirituais, o meditar na palavra de Deus, o jejuar, a oração, o congregar, o adorar ao Senhor, são coisas que a velha natureza odeia fazer. Por que é tão chato às vezes ler a Bíblia? Porque Adão não gosta. E quanto mais disciplinas espirituais a gente pratica, irmãos, mais consciência de propósito a gente tem. Mais consciência de propósito a gente tem. E aí sua vida na terra se torna mais leve. Todos vocês aqui, todos vocês conseguem subir aquela serra. Uns subirão mais facilmente, outros demorarão 1 dia, 2 dias, 3 dias. Qual a diferença do que sobe mais fácil? O condicionamento físico. Então os filhos de Deus, quando tem um condicionamento espiritual doentio, ele consegue fazer ainda, mas com muita dificuldade. Porque quando eu jejuo, eu estou dizendo: Adão, fique no seu lugar. Impulso sobre comida, fique no seu lugar. Porque agora estou dominando a minha natureza. E eu estou exercendo Cristo sobre a minha vida. Então quando eu oro, irmãos, nem sempre eu oro com prazer, não. Eu oro para Adão segurar a onda. E para que eu tenha consciência de propósito, por que eu estou aqui na terra. Então quando eu medito nas Sagradas Escrituras, nem sempre é para me alimentar, às vezes é para alimentar vocês. E nem sempre eu estou com a vontade doida de alimentar. Por quê? Porque Adão não gosta. Até que eu medito. Aí depois que eu medito, aleluia. Por que vocês acham que eu estou aqui à frente de vocês? Porque de certa forma essa palavra me impactou. Então eu não sou um pastor. O meu propósito é estar sendo pastor, porque sendo pastor eu manifesto Deus para os meus irmãos. Então os dons que eu tenho, irmãos, os talentos que eu tenho, eu não tenho capacidade nenhuma deles. Foi tudo o Pai que me deu, nunca foi para o meu benefício. Mas foi para benefício de todos vocês. De todos vocês. Eu poderia ganhar dinheiro com isso. Mas por que você não ganha, pastor velho? Porque o meu propósito está muito acima do dinheiro. O meu propósito está em manifestar Deus na terra. E o seu, meu filho? Meu filho, e o seu? Pastor, não sei meu propósito, pastor. Seu propósito é só que Deus seja conhecido na terra. Como é outra coisa? É fazendo um bolo. É varrendo uma rua. É andando no ônibus. E por aí vai.
Então acontece em mim, em vocês, em todos nós, isso que a gente chama de processo de santificação. 7 minutos. Então eu tenho um novo DNA, o DNA de Deus. A gente está na terra exatamente por isso, para manifestar, para que as pessoas conheçam a Deus. Então você tem a quantidade de dinheiro, irmãos, que você precisa para que Deus seja manifestado na terra. Como é que um Down, como é que um grupo com síndrome de Down vai conhecer um filho de Deus? Quando um filho de Deus com um Down estiver lá no meio deles. Quando um filho de Deus com um Down compreender que ele é um filho de Deus, ele vai chegar num grupo de ímpios com Down e vai manifestar a Deus naquele meio. É a única forma. E é por isso que eu falo para vocês, nós não viemos ser salvos por Ouro Branco. Vocês estão aqui em Ouro Branco para que Ouro Branco seja salvo pelos filhos de Deus. Nós não viemos saquear a terra, nós viemos trazer Deus para a terra e estabelecer o reino de Deus na terra. E é por isso que os seus filhos não serão salvos pelo prefeito de Ouro Branco, nem pelas autoridades de Ouro Branco. Os nossos filhos é que salvarão essa cidade, porque nós temos um novo DNA de Deus. E que um dia alguém possa olhar para você e dizer: eu conheci um filho de Deus. Então eu não peco mais porque é errado, irmãos. Eu não peco porque eu estou tirando do outro o direito de conhecer a Deus. Santificação, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 6 minutos eu ainda tenho com vocês. Como é que funciona então, pastor Wellington? O processo de santificação. A salvação, irmãos, ele acontece em 3 níveis. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. No passado chamava-se de justificação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está salvo, seu espírito foi salvo. Na justificação, você foi salvo do poder do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você peca hoje de safadeza, porque o pecado não te domina mais. Você tem a opção de não pecar. Outrora não, irmãos. Outrora nós éramos escravos do pecado. Ou você peca, a gente peca porque a gente quer, ou por um acidente, acontece. Porque se a gente não é mais escravo, se a gente foi liberto do poder do pecado, por que a gente ainda peca? Porque muitas vezes Adão está mais forte, e por aí vai. Então, no passado, o nosso espírito foi salvo, mediante a fé. No futuro, é o que a gente chama de glorificação. O nosso corpo será salvo, e nós seremos salvos da presença do pecado. No passado, nós fomos salvos do poder do pecado. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Não terá mais a presença do pecado. E o que será glorificado no futuro? O nosso corpo. Esse corpo será glorificado. Você terá um novo corpo. Isso, atrela-se a isso a esperança. Fé, esperança e amor. E no presente, no aqui e agora comigo. Aqui e agora conosco, com nós. Aqui e agora com nós. Como é que funciona? Acontece a santificação. Vocês estão olhando para mim, e vocês estão exatamente dentro do processo de santificação. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado. Então no passado nós fomos salvos do poder do pecado. No futuro nós seremos salvos da presença do pecado. Mas hoje nós estamos sendo salvos da influência do pecado. E hoje a nossa alma, a nossa mente é que está sendo salva disso. E a virtude de Deus para com isso se chama amor. Um dia, irmãos, a fé não será mais necessária. A fé acabará. Porque a fé é para você ver aquilo que você não consegue ver, mas um dia o seu corpo será glorificado e não haverá mais necessidade de fé. Quando o seu corpo estiver sendo glorificado, não terá mais necessidade de esperança, porque o seu corpo já foi glorificado. Mas o amor não. O amor permanecerá para sempre. Então o amor é para que dia? É para quando? Para que tempo? Para hoje. O amor foi para ontem. O amor foi para o hoje, o amor será para o futuro, porque Deus não tem amor, irmãos. Deus é amor. Então, se alguém precisar conhecer a Deus, vai olhar para um filho dele e dizer: é amor demais, esse amor aí eu não conheço. Se coloca em pé, meus irmãos, se coloca em pé. Aí, quarta-feira a gente continua, tá? Olha, deixa aqui para vocês voltarem.
Quarta-feira a gente termina. Nós estamos falando sobre a carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Vocês estejam aqui com a gente quarta-feira. Para que você está na terra, meu irmão? Você está revoltado aí agora porque você aceitou a Jesus, porque sua vida foi abençoada. Isso foi um jeito que Deus arranjou de trazer você para cá. E aí você teve um milagre, você conheceu a Deus através do milagre. E é assim mesmo, o milagre é para isso mesmo. Que a única forma de conhecer a Deus, muitas vezes, é quando as nossas necessidades são supridas. E aí você veio para cá, porque Deus de certa forma te abençoou, você tinha uma necessidade, Deus te abençoou, você falou assim, não, o trem lá é bom. E aí parou, né, irmão, de ser abençoado, né? Não, é porque você já é abençoado. Então quando você for orar, ora para dizer, Senhor, me dá consciência de propósito e me dá consciência do que eu já tenho. Como é que um filho de Deus fala? O que é que um filho de Deus fala? O que é que um filho de Deus olha? Como é que um filho de Deus olha? O que é que um filho de Deus ouve? Pastor, e o filho de Deus pode ouvir música? Pode, com que propósito? Aí fica fácil de resolver todos esses problemas. Pastor, e um filho de Deus pode fumar maconha? Pode, com que propósito? Se você me arranjar um motivo assim, que um filho de Deus está fumando a braquiara, você me fala. Quem sou eu, um filho de Deus fumando uma braquiara? Como é que Deus está sendo visto aí, irmão? Então quando você achar ser pecado ou não pergunta para mim não, fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Um filho de Deus pode fazer isso, como é que Deus vai ser visto eu fumando uma braquiara? E um filho de Deus pode beber? Pode. Como é que Deus é conhecido num crente que bebe? Aí fica fácil responder todas as perguntas. Um filho de Deus pode usar curto? Pode. Aí. Só me diz como é que Deus vai ser manifesto através disso aí. Quer comais, quer bebais. Tudo que vocês fizerem, façam para um único propósito. Façam para a glória de Deus. E a glória de Deus, irmão, não é glória a Deus. Deus é glorificado quando um filho dele é manifestado as virtudes dele na terra. Então quando é que Deus é glorificado? Quando o filho dele tem essa consciência de propósito e Deus é conhecido através da vida dele. E Jesus olha para Deus e fala assim, olha, ô pai, glorifica o seu filho aí. Ué, que negócio é esse, Jesus? Porque eu glorifiquei seu nome aqui na terra. Quando é que a gente dá glória a Deus? Quando um filho de Deus manifesta a Deus na terra. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Vocês podiam não ter vindo hoje, né? Porque todos vocês não são mais inocentes. Quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Que um filho de Deus vai orar com os filhos de Deus. Coloca a mão no seu peito aí. Ora você aí, pode começar a orar, ora aí, filho de Deus. Ora aí, filho de Deus. Senhor, nós te agradecemos. Porque não foi dinheiro, não foi ouro, nem prata que nos comprou. Foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Sim, nós estamos nesse processo de santificação aqui na terra, Senhor. Onde às vezes tirar a roupa velha é tão complicado, mas mais complicado ainda é vestir a roupa nova. Mas é o seu Santo Espírito que habita em nós, nos conduz e nos induz e nos influencia, Senhor, a praticarmos isso aqui na terra. Então os seus filhos estão reunidos aqui como igreja, nessa hora, com a mãozinha no coração, Senhor. Olha que bonito, Jesus. Eu oro agora, Senhor, para que eles sejam libertos agora. Que a mente deles agora venha a ser destravadas, que as escamas venham cair de todos os olhos deles agora, Senhor. E que o culto comece agora. E que ele saia daqui fazendo culto, Senhor. Durma fazendo culto. Acorde fazendo culto. Vá trabalhar amanhã fazendo culto. Porque segunda-feira para o filho de Deus é dia de culto, Senhor. Porque todo filho de Deus adora segunda-feira. Porque é o dia de cultuar a Ti. Porque nós estamos aqui no primeiro dia da semana, Senhor. Porque nós não iniciamos na segunda-feira, nós iniciamos no primeiro dia, porque nós não temos vida de segunda, nós temos vida de primeira, Senhor. E nós nessa noite recebemos as instruções de como nós deveríamos nos comportar durante o resto da semana, Senhor.
E a nossa vida durante o resto da semana, Senhor, será a vida onde Adão vai perder os pedaços, Senhor. E dói! Mas nós teremos a consciência de quem em Ti nós somos, meu Pai. Ô Espírito Santo, o Senhor já está fazendo isso na gente, mas retira de nós, Senhor, toda a letargia, a preguiça, o ranço, essa crosta que está na nossa mente, Senhor, que nos impede de entender o nosso propósito. Às vezes a gente quer ser visto, porque Adão precisa ser visto, Senhor. Mas o mais interessante de tudo isso é que o Pai seja visto em mim, Deus. É que eu glorifique o Seu nome aqui na terra, e eu só vou ser glorificado aqui, o Senhor só será glorificado aqui na terra, Senhor, quando eu tiver essa consciência e praticar essa consciência. Seja no cabelo que eu faço, Senhor, seja no carro que eu dirijo, seja lá no meu patrão, seja vendendo uma roupa, seja emitindo uma nota fiscal, Senhor. Oh, meu Pai, o propósito de tudo que eu faço aqui na terra é só um, é manifestar a Sua glória e a Sua vontade. Deus, eu não sou o que eu faço, eu sou um filho do Senhor. Então que qualquer um aqui na terra possa olhar para nós e dizer: eu conheci a Deus, eu conheci a Deus. Eu oro por todas as pessoas que nós não estamos em paz nessa hora, Senhor, que nós estamos sem comunhão, porque nós estamos retirando de todas elas o prazer e o privilégio de conhecer a Ti, Senhor, porque é através de nós que o Senhor clareia, meu Deus. Que responsabilidade, Senhor. E a gente só consegue praticar essa responsabilidade porque nós temos o Senhor e o Espírito Santo que nos conduz. Nós não estamos órfãos, nós não somos órfãos, nós somos o Seu Filho, Senhor. E é por isso que a vida de um filho de Deus é vida de cruz. Assim como o meu irmão foi para a cruz, essa é a nossa hora, meu Deus. É quando negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ti, Jesus. Nós estamos carregando essa cruz, porque vida de cruz é vida onde as pessoas olharão e dirão: eu conheci a Deus, verdadeiramente Ele é um Filho de Deus. Então eu sacrifico hoje, Senhor, os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades, e cumpre em mim o Seu propósito. Eu peço que traga consciência aos meus irmãos nessa hora. Joga luz na mente dos meus irmãos nessa hora, Espírito de Deus. Explique que essa mulher possa compreender de por que ela é tão perseguida por esse marido violento e terrível que ela tem em sua casa. Por que esse marido sofre tanto com essa mulher, Senhor? Por que o Senhor permitiu que esse filho viesse das entranhas dessa mulher? E por que nós somos pais desses meninos, Senhor? E por que nós tivemos pais tão difíceis ao nosso entender, Senhor? A única forma dos nossos pais conhecerem a Deus, conhecerem a Ti, é através de um filho do Senhor. Oh, Senhor, essa reunião aqui dos nossos irmãos vão encerrar agora. E nós vamos voltar para ali para fora, Senhor. Ah, mas ali fora as pessoas conhecerão a Ti. Nos perdoe, Senhor, que de agora para trás, talvez nós não manifestamos o Senhor na terra. Mas nós queremos, com a ajuda do Seu Santo Espírito, Senhor, fazer com que o Senhor seja conhecido na terra. Através das Suas 3 virtudes, meu Deus: o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. É através do amor, da graça e do relacionamento com os seres humanos que todos conhecerão a Ti, meu Deus. Senhor, nós como filhos, Senhor, assumimos essa responsabilidade, meu Deus, de manifestar o Senhor na terra. Ah, Senhor, que nós quando estivermos aí na nossa casa de novo, o Senhor vai olhar para nós e dizer: vinde bendito do Papai. Enquanto isso nos dá força. Enquanto isso nos dá força de manifestar Suas virtudes aqui na terra, Senhor. Porque se o outro não muda, Senhor, eu possa mudar pelo outro. Assim como o Senhor foi com nosso irmão Jesus Cristo, esteja conosco. Mas na verdade isso é só oração, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós assumimos essa responsabilidade. Só nos dê muitas vezes, Senhor, o direcionamento correto. E nos perdoa. Nos perdoa pelo pior pecado de todos, que é o pecado da omissão. Nós omitimos aos ímpios o direito deles conhecerem o Senhor, Deus. Esse é o pior pecado. Negar a um ímpio, negar a um não filho o direito de conhecer a Deus. Mas nós nos consertamos e renovamos agora nessa hora, Senhor. Nós somos os Seus filhos.
E o Senhor será manifestado nessa terra, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. É disso que eu estou falando. Que mensagem, né? Onde estão os filhos de Deus? Cada um de nós tem essa oportunidade de manifestar. E é tão maravilhoso. Estava falando com o Diego ali agora. Que loucura esse negócio do reino, cara. Como eu quero que o Espírito Santo te ajude a entender tudo que foi pregado aqui hoje. A dependência é dele. E as contas amanhã, Deus vai ajudar. Viver bem zen. Como é que fala? Tranquilo. Eu falei, foi com quem um dia desse? Acho que foi com o Wilson, a gente estava conversando. Os irmãos, quando quiser conversar, vem ajudar ali, que a gente fica conversando quando está trabalhando. Aí eu disse para ele, olha para você ver a diferença de quem sabe do reino, do que o Hélio pregou. Quando os discípulos estavam no barco, a onda, vamos chamar de conta, de problema, querendo afundar ele, o que Jesus estava fazendo? Jesus, esses caras tudo doidos aí, eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque Ele cuida de tudo, amém? Deus te abençoe, pastor Wellington, por essa palavra, ricamente. Pena que você é baiano, mas ainda bem que você está em Minas. Glória a Deus pela sua vida. Acende a luz do seu celular. Vamos fazer um teste aqui. Quem consegue acender a luz do celular aí? Assim, ó. Apaga as luzes todas aí para mim. Igual o Thales fez. Toca lá, Mateus. Através de mim. Quem canta? Jesus. Canta aí. Através de mim. Clareia. Vou o quê? Eu carrego o quê? De quem? Por quê? Jesus clareia. Se você entendeu, canta mais forte. Através de mim. Escuta, Ouro Branco. Através de mim. Eu vou fazer o quê? Olha o que você carrega, diga. Mostra, clareia a sua cara assim, ó. Clareia a sua cara aí para todo mundo ver. Clareia. Pode acender. Amém? Irmãos, esse é o propósito de Deus através da igreja. Através de você. É através de você. Pastor, por que aquela tribulação? O que mais que o pastor precisa te ensinar aqui hoje? Aprender mais o quê? Só viver. Deus é contigo. Deus está em você. O Espírito Santo mora em você. Por isso, eu insisto que eu posso, a Aliette até falou comigo, eu posso todas as coisas. Eu posso jogar vôlei, eu posso jogar bola, eu posso trabalhar na Gerdau, eu posso fazer tudo, desde que através de mim Jesus clareie. E uma coisa que eu também tenho prestado atenção, só para os irmãos entenderem, eu estou trabalhando lá na Gerdau de 0h até 10 horas da manhã. Eu até falei com o Alex, vontade que eu estou de pregar. Ele falou, você é doido. Irmãos, trabalho não atrapalha a crente vir na igreja. Atrapalha, Wellington? Trabalho não, os seus esportes não te atrapalham em nada na igreja. Tudo que te atrapalha fazer você ser a luz de Deus está errado. Só que quando a gente é crente, nada atrapalha. Um jogador de futebol pode ser crente e congregar. Um engenheiro pode ser crente, pode congregar, nada te atrapalha. Não deixa nada do reino, para fazer outra coisa. Faça todas as outras coisas sem deixar o reino.
É assim que tem que ser. Eu acho interessante, tem dia que eu acho que o relógio tem 30 horas, dá tempo de você fazer tudo, ainda sobra tempo. É questão de prioridade, né? De organização do seu tempo, da televisão, da rede social. Aí quando você vê, você não fez nada, mas dá para fazer tudo. Dá para ir na célula, dá para pregar a palavra, dá para vir no culto, dá para ser crente, dá para jogar bola, dá para jogar vôlei, dá para jogar birosca, né, Diego? Dá. Fazer um campeonato, viu, Dalton? Você e o Diego. Irmãos, nós somos crentes, amém, Jesus? Levante a mão lá em cima assim, ó. Balança a mão assim, quem tem mão. Diz assim: através de mim, muitas pessoas vão conhecer o Deus que está dentro de mim. Amém? Pai, obrigado por essa palavra. Leva este povo em paz. Conceda a eles uma semana de vitória. Que eles possam continuar caminhando como o pastor Wellington nos ensinou hoje. Que a santificação, esse processo de santificação, sem ela, as pessoas lá fora não terão a oportunidade de conhecer o Senhor. Mas nós aprendemos hoje que fomos salvos com esse propósito, para que muitas pessoas conheçam o Senhor através de nós. Talvez para um ou outro seja difícil reconciliar com o vizinho, seja difícil reconciliar com um amigo ou com um parente, mas então tem uma coisa aqui errada, porque se a tua palavra diz diferente, que há um propósito para isso, faça essa pessoa entender. Mesmo que pareça ser humilhante, leva-os aonde for necessário, para que as pessoas vejam o Senhor através dele ou dela. E assim, o Pai será glorificado no Filho, Jesus. E Jesus será glorificado na vida da igreja. Abençoa este povo, Senhor, com toda sorte de bênção. É assim que nós queremos caminhar na Tua palavra, firmados no Senhor, consolidados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Chegaremos ao lugar que o Senhor nos destinou através dessa igreja. Que toda sorte de bênção da parte do Senhor esteja sobre eles, sobre nós nessa noite. É assim que oramos agradecidos no nome de Jesus. Com a mão estendida, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente e guarde nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Dá um toque em quem está do seu lado aí, pergunta se ele está pronto. Are you ready? Então vamos lá, ok? A vitória é de quem? Tá bom, velho? Tá fraco. Vamos de novo. A vitória é de quem? Pelo sangue? Uma semana de vitória, vão em paz. Deus abençoe vocês.